Pois é, a gente vai conhecer um pouquinho dessa história, né, desses dois convidados aqui no estúdio hoje, um pouquinho da sua experiência. Eu acho que aquilo que a gente vive é tão bom a gente partilhar, porque vai nos ajudar no nosso dia a dia, né? A gente vai saber um pouquinho da experiência da irmã Maria Luz, que é consagrada da Fraternidade Toca de Assis e faz o trabalho com os pobres, né? E também o Glaucio, o professor Glaucio, que está aqui com a gente, que fez uma experiência fantástica, né? Viajou no final de junho deste ano ao continente africano para ensinar crianças e capacitar professores voluntariamente. Como que surgiu tudo isso, né, essa entrega de vocês? Eu percebo, Dirce, como o Rodrigo já deu a deixa para nós. Eu tive uma experiência tão forte com o amor de Deus, eu me senti tão amada, que o meu desejo imediato era de partilhar esse amor. De ser ponte, né? de ser canal desse amor de Deus, dessa misericórdia de Deus aos meus irmãos, aos que mais necessitam, aos que são mais excluídos. Então eu não quis ser muro, não quis criar um muro e reter toda essa graça, toda essa abundância de amor gratuito de Deus, mas levá-lo aos outros. E o meu carisma, quando eu conheci o nosso instituto, eu os vi na rua, se inclinando, se abaixando, até aqueles sofredores, aqueles que são marginalizados, que a gente passa no passeio e vê, muda para outro lado. Então eu fui reconhecendo, através do testemunho dos meus irmãos, das minhas irmãs na Toca de Assis, que Cristo está neles. Cristo, fundador da nossa igreja, que foi pobre e sofredor, se encontra ali, excluído, humilhado, esquecido, abandonado. E o desejo era de ir ao encontro daquele Cristo que tanto me amou e que eu gostaria também de amar. Professor Glauco, como é que foi? Como é que surgiu essa experiência? Era a mesma África? Como é que surgiu tudo isso? Bom, essa ideia de fazer um trabalho missionário surgiu já faz mais de 10 anos. Quando eu ainda estava na escola, tive contato com o trabalho dos Médicos Sem Fronteira. E isso me fascinou. Esse trabalho dos médicos que abrem mão de carreira, abrem mão do luxo e vão para atender os mais necessitados durante 2, 3 anos, às vezes até mais, né? Isso ficou na minha cabeça durante alguns anos. E eu tinha aquilo como uma missão a cumprir. Eu falava, não, eu tenho que fazer algum trabalho, alguma experiência, por menor que seja, nesse sentido. E ano passado, quando o Papa Francisco esteve na Jornada Mundial da Juventude, que eu pude acompanhar, algumas palavras, ele pronunciou várias palavras, mas algumas delas foram bem marcantes, principalmente de que o cristão ele tem que ir ao encontro daqueles que mais precisam. Ele não tem que ficar esperando, ele tem que ir ao encontro. E eu falei, chegou a hora. Era esse empurrão que eu precisava. Então, aí eu comecei a procurar alguns organismos para poder fazer esse tipo de trabalho. Primeiro procurei a ONU, depois um programa do governo federal no Timor-Leste. E aí eu percebi que na escola onde eu dou aula, que é uma escola de irmãs salesianas, elas possuem obras sociais em vários lugares do mundo. Escolas, né? Os salesianos atuam muito com escolas em vários lugares do mundo. E aí eu entrei em contato com a minha diretora, a irmã Lúcia Maestro, e ela me colocou em contato com a irmã Paula Langa, lá em Moçambique, e a gente foi organizando esse trabalho, né, agora já nesse ano, até que fechamos as férias. Eu utilizei as minhas férias agora de julho para poder fazer esse trabalho missionário, lá em Moçambique. Olha que lindo, você já é uma resposta, né, do apelo do Papa, e a gente vê que ele tem mesmo nos pedido, né? Essa cultura do encontro faz parte de praticamente todas as homilias e todas as falas do Papa, porque ele já conseguiu identificar isso, né? Que a gente vive hoje muito centralizado em nós mesmos, nesse mundo materialista, só pensamos, às vezes a gente acaba se fechando em nós, né? E há muitas pessoas precisando ser ajudadas. Como que foi essa experiência, né? Para a irmã é uma experiência de todos os dias, não é, irmã? Como que é viver isso? Porque o professor, ele conseguiu fazer essa experiência aí nas suas férias, né? Aproveitou das suas férias para ir ao encontro, que é muito lindo. Se cada um pudesse, né, também usar, pelo menos das suas férias, eu acho que é muito enriquecedor. Mas conta pra gente essa experiência de estar com o pobre. Como é que é isso? Disse, eu vivi um tempo agora muito interessante, que dá até para dar como exemplo. Eu tive uns problemas de saúde, e eu me fechei muito em mim mesma.
Não, eu preciso me cuidar, eu preciso estar bem, eu tenho que me preservar. E fui me fechando para, não, preciso estar melhor para poder me doar. E eu fui vendo como eu fui piorando, como eu fui piorando. E ao sair de mim novamente, pelas necessidades, Madre Teresa tem uma frase espetacular. Ela fala, o homem deve estar onde os seus irmãos precisam dele. Então, saindo de mim para ir ao encontro desses que necessitam, de novo eu fui me encontrando, fui me realizando. Tem até uma música da Eliana Ribeiro que ela fala, ser menos para mim e mais para você, eu me tornei mais eu mesma. E me tornei melhor. Então eu vejo que é isso que eu experimento no meu dia a dia. Hoje as pessoas buscam um sentido para a sua vida, buscam essa realização em tantas coisas, em tantos afazeres, mas a verdadeira realização está no doar a si mesmo ao outro. O ser humano foi feito para se doar, para se entregar ao outro. E aí a gente encontra, eu acredito que o Glauco viveu essa experiência. A maior alegria, a maior realização da nossa alma é você ir ao encontro e doar a si mesmo, não doar coisas. O Papa tem falado, né, Glauco? Quando fizer as obras de caridade, quando você for ao encontro do seu irmão, não dê coisas. Coloque o seu coração e a sua vida naquilo que você faz. Ali a gente encontra esse sentido para a nossa vida. Porque dar coisas é mais fácil do que comprometer a vida, né, Glauco? Como é que foi sua experiência lá com as crianças, a realidade lá? Eu achei até interessante o que a irmã disse agora, a questão da busca, né, de sentido à vida. Eu acho que foi um pouco isso que eu fui buscar, lá no caso na África, mas poderia ter ido para a Amazônia ou no Nordeste brasileiro ou qualquer outro país, mas eu acho que essa busca de sentido da vida. Muita gente às vezes busca em questões materiais, supérfluas, mas foi poder trabalhar com aquelas crianças, e aí eu escolhi trabalhar com crianças porque é a minha área, eu sou professor, eu escolhi trabalhar na área de educação justamente para trabalhar com as crianças, né? Então, quando eu pude estar lá trabalhando com aquelas crianças, eu me encontrei um pouco, sabe? Eu encontrei e me conheci em aspectos que eu não tinha percebido ainda. Então, assim, foi um trabalho duro. Foram 3 semanas que eu trabalhei com crianças e com os professores também. Com as crianças eu trabalhei, fiz aulas de reforço de português, matemática, inglês, mas também trabalhei com elas questões de valores, princípios, a amizade, o relacionamento, né? E, assim, eu via crianças que não tinham absolutamente nada. Tinham crianças, por exemplo, que não tinham nem um chinelo para ir para a escola, iam descalças. Muitas crianças só tinham a comida que a escola oferecia, não tem comida em casa, mas eram crianças extremamente felizes, sabe? Eram crianças que davam valor para aquele espaço da escola, para os amigos, para os professores. Eu fiquei encantado com isso, porque aí você começa a refletir um pouco e pensar que você não precisa de muita coisa para ser feliz. Aquelas crianças são muito felizes. E de bens materiais elas não têm, mas elas têm o colega, elas têm o professor, elas têm o espaço, elas têm o relacionamento. Então isso que vale. E essa foi uma das experiências que ficou para mim, né? Essa felicidade que aquelas crianças possuem. Eu vejo, disse, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus é um ser relacional. Na Trindade, um se doa ao outro o tempo todo. E o ser humano foi criado à imagem e semelhança desse Deus que é amor, relação. Se nós não nos relacionarmos, como ele dizia, elas se relacionam entre si, são felizes, né, com tão pouco. Aí se encontra o sentido da vida de todo ser humano. Viemos de Deus e para lá vamos voltar. O que estamos fazendo nesse mundo? Para que você veio a este mundo? O que você faz aqui? Aí está o sentido da sua vida. Se doar, se entregar, amar a imagem e semelhança de Deus. Talvez não, né? Com certeza, eu vou usar a palavra talvez, mas eu acho que é com certeza. Por isso que o Papa tem dito, né? Não dê coisa, dê de si. Porque você aprende muito mais. Era muito mais fácil você ter comprado um monte de coisa, dado àquela criança e voltado para trás, né? Você via lá, mas você não comprometeu o seu coração, né? A sua presença, a sua vida. E esse é o diferencial, não é? Você disse, que bonito isso, né?
eu pude me encontrar ali, eu pude me perceber, eu pude ver que muitas coisas em mim, né, precisavam ainda ser trabalhadas. Então, acho que essa experiência que o Papa está nos chamando a fazer, não é? Que muda a vida, muda. Com certeza, até chega a ser um clichê, né? Você falar que eu ganhei mais do que eu doei. Não é porque todo mundo fala isso, mas é a maior verdade que existe, né? Você ganha experiência, você ganha como pessoa, ser humano, você ganha em relação aos relações espirituais. Então, é uma experiência gratificante. A gente vai deparando aí com uma sociedade que às vezes não quer se comprometer com as necessidades dos outros, né? Por isso, o nosso Papa, aquilo que a gente está falando aqui várias vezes, ele diz, né? Comprometer a vida, porque aí vai dar sentido. Esse filme mostra exatamente isso, né? Que ela vai se comprometer inteira por causa desse garoto. A senhora já assistiu esse filme, por isso se emocionou. Sim, e é interessante porque no decorrer do filme a gente vai percebendo que aquilo que ela diz, ele vai transformando também a vida dela. E o padre Fábio de Mello fala muito isso para nós. A gente olha as pessoas muito rápido. Então a gente olha e não vê o que está por trás. Muitas vezes a gente vê a situação da África, a culpa é dos governantes. A gente vê um pobre na rua, o governo é que não faz nada. Ele é que não quer sair dessa situação. Ali ela olhou o passado, a história, ela conseguiu ver além daquela própria pessoa. Ela foi além e ela tocou aquilo que o Papa tem falado. Toque a carne de Cristo no pobre, no excluído, naqueles que estão desesperados. Toque a carne de Cristo. Ela tocou e transformou a vida dela. Como que eu vi que a senhora se emocionou só de ver, né, a cena do filme. Claro, muito mais que isso, de ver esse compromisso e essa mudança de vida que ocorre, né, tanto para um como para outro. Mas como é que fica para vocês, né, olhar muitas vezes a indiferença nossa, né, muitas vezes, depois de uma experiência forte como vocês fazem, como essa visita sua lá na África, como que é olhar, né, para a realidade do mundo hoje, indiferente às necessidades, depois dessa experiência que vocês fazem? Bom, as 3 semanas que eu passei lá em Moçambique, no começo eu senti um pouco de revolta. Eu senti raiva de mim, raiva do governo local, raiva do mundo, porque realmente as pessoas são invisíveis. As pessoas dizem, não, o mundo está ajudando a África, as empresas estão ajudando. Não, não estão, sabe? Elas são pessoas invisíveis. Que só quando às vezes tem algum caso, como agora o Ebola, que pegou no americano, no espanhol, aí o mundo parece que abre os olhos para a África. Então, assim, no primeiro momento, eu tive sim um sentimento de revolta. Mas depois eu fui começando a compreender um pouco melhor e a entender que a gente precisa fazer a nossa parte. Não adianta a gente só ficar revoltado, só a gente sentir raiva, né, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Mas a gente precisa fazer a nossa parte e tentar trazer mais gente para esse grupo, né, tentar trazer mais gente para fazer esse trabalho. Então, nas outras semanas eu fui aceitando um pouco mais e entendendo que eu precisava plantar a minha semente lá, né? Eu não poderia mudar o mundo, mas eu poderia plantar uma semente ali naquele lugar onde eu estava. E com certeza você traz essa semente também, né, para esse contato diário que é feito pela irmã, né, irmã? Eu vejo disso, como ele disse, muito interessante, essas pessoas são invisíveis. Hoje, não precisa ser as pessoas na África, talvez um irmão que está do teu lado, aquele que está caído na rua, aquele que necessita, como ela interagiu ali na mídia, no seu trabalho. Talvez os necessitados hoje para nós são invisíveis. Nós não queremos enxergá-los, porque nos comprometem, nos levam a sair de nós mesmos. É preciso esquecer de mim, como Glauco disse, e olhar para o outro. E o que me emociona no filme é o que o amor é capaz de fazer. Então eu olho e falo, o que o amor é capaz de fazer no mundo só depende de você. O que o amor é capaz de fazer ao seu redor, na sua cidade, não precisa ser em outro país.
ele teve a graça extraordinária de ter esta experiência, mas você pode ter na rua da tua casa. O que o amor é capaz de fazer só depende da nossa decisão. E a Ziza colocou muito bem, o amor é uma escolha, é uma decisão. E quem se decide amar tem a sua vida transformada. É lindo quando ela fala assim, ele é o meu filho, mexeu com ele, mexeu comigo. De lixo, porque hoje, como o Papa Francisco tem falado, nossos irmãos se tornaram lixo. Né? Na cultura do descartável, aquele que não presta, que é pobre, que não tem cultura, é descartável. Se tornou o meu filho. É muito bonito o que o amor é capaz de fazer. Inclusive, complementando o que a irmã trouxe, você sair da sua zona de conforto, da bolha onde você vive, não é fácil. É um trabalho muito difícil. Deixar de ser muro e ser ponte. Exato. Não é um trabalho fácil, mas é preciso fazer. Não só por aquelas pessoas que precisam, mas por você mesmo. Você só vai se tornar uma pessoa grande como ser humano se você deixar um pouco de pensar em você, nas suas necessidades, nos seus desejos e pensar também pelo outro, né? E é um pouco o que vocês disseram, não é só ir lá, eu ajudo financeiramente. Não, você tem que se entregar de coração, sabe? Você tem que se esquecer um pouco, às vezes, para pensar naquela pessoa. Dar dinheiro é muito fácil. Tem que sentir a dor. Exato, e dinheiro nem sempre ajuda, né? Não é o assistencialismo, né? Papa Francisco hoje tem criticado muito esse assistencialismo, que nós cristãos não devemos praticar. Nós fazemos por amor a Cristo por primeiro lugar, e isso é a caridade. Como a irmã Maria Luz disse, né? Essas pessoas acabam se tornando invisíveis. Tem uma participação, o Vinícius e a Tabata são de Resende, e eles contam o seguinte: ontem fui levar minha mãe ao hospital à noite e me deparei com uma senhora com um bebê que não tinha roupa nem dinheiro. Aquilo me comoveu, pois tem um bebê de 1 ano e 5 meses. Passei por alguns problemas recentemente, não tenho muito, mas o pouco que eu tinha, eu dividi com aquela mãe. Falei com um médico sobre o que senti, e o médico me disse, não podemos nos preocupar muito com essas pessoas. Aí a Tabata e a Vinícius dizem, isso me magoou muito, tanto que não consigo esquecer como as pessoas não se preocupam com os que estão ao seu redor. Que tristeza. Lógico, não são todos os médicos que ficam acomodados dentro do seu consultório, ali, né? Mas tem muitos outros, como ele citou, Médicos Sem Fronteiras, que fazem uma experiência diferente. Né, Rodrigo, nós não criticamos essas pessoas, como a Dice falou, como a gente encara essa situação de ver que tanta gente não se move, não sai de si. São invisíveis. Nós não criticamos, é porque elas ainda estão invisíveis. Para nós que já tivemos o encontro com o amor de Deus, aí sim é impossível o meu irmão se tornar invisível. Eu dou os parabéns para esse casal e acredito que foi uma experiência única que eles tiveram. Nós comentávamos aqui entre nós. A primeira de muitas, vocês dois esperem. Porque quem faz a primeira não consegue mais parar. Nem que seja um sorriso. O Papa Francisco tem pedido, dê nem que seja um sorriso para a pessoa, pois pode ser o único ato de amor que ela recebe naquele dia. Agora, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, eu fiquei pensando muito naquilo que o professor disse também, Glauco, né? Às vezes, por toda a nossa história, não é? A gente tem medo de deparar com a pobreza. A gente tem medo de ir ao encontro do outro, de repente, de uma pessoa caída, de uma pessoa necessitada ali na rua, por tudo aquilo que a gente foi ouvindo dos pais, ó, cuidado, né, se proteja. A gente traz isso muitas vezes, né? E às vezes a gente não consegue ir por medo, não é nem por misericórdia. Eu sei que a misericórdia é superior a medo e a tudo mais, mas muitas vezes a gente se prende a isso. Eu gostaria de ouvir de vocês, assim, uma ajuda para nós, com relação, assim, uma dica, o que vocês diriam hoje, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, de ajuda e orientação para que nós possamos, de fato, sair, né? Para não ficar só nesse programa e a nossa conversa ir embora, né? Mas o que a gente pode fazer para sair dessa situação, né, a qual muitos de nós vivemos? O que vocês diriam? Porque eu acho que quem experimenta
tem algo a dizer. O que você diria às pessoas? Então, eu passei 3 semanas na África, foi uma experiência. Trabalho missionário mesmo, quem faz é a irmã. Ou as irmãs salesianas lá, as quais eu pude conviver nessas 3 semanas. Elas dedicam a vida a isso. Elas abriram mão da vida delas para essas pessoas. Mas sua missão encerrou? Não. Não. Eu comecei uma experiência que eu pretendo continuar. Mas essa experiência, para mim, trouxe algumas reflexões. Passei 3 semanas sem água, com queda de luz, sem internet, um lugar que não tem asfalto, que não tem coleta de lixo. Então, eu forçosamente fui obrigado a conviver com a pobreza, né? E a gente fica realmente com medo no começo, mas a gente só vai conseguir fazer esse tipo de doação se a gente der o primeiro passo. Então, a dica que eu dou para as pessoas que queiram ter esse tipo de experiência, primeiro, assim, altamente gratificante. Faça porque vale a pena, né? Eu fiz e não me arrependo em nenhum sentido. Mas você precisa abrir mão de algumas coisas da sua vida. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa se esforçar, porque é um esforço que você tem que fazer, mas é necessário. Não é fácil, mas você precisa fazer, dar esse primeiro passo. Eu concordo com o Glauco, disse, e eu fico assim, dê o primeiro passo aonde você está. Então, aonde você está, dê o seu primeiro passo. E Deus pode estar chamando você agora a dar esse primeiro passo através desse programa. Aonde você está, comece dando um sorriso, olhando para o seu lado, olhando a necessidade do outro, para você chegar ao ponto de, como o Glauco, talvez ir para a África, para outros lugares onde os nossos irmãos necessitam.